Estudo Central, estudo dirigido da Palavra de Deus que chega até você através do nosso canal aqui do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que você tenha um encontro com Deus através desse estudo hoje, porque a palavra dele vai ser aberta e da palavra dele sai poder, amém? Estamos estudando a respeito de um tema bastante importante, crescendo em um relacionamento com Deus. E na lição de número 9 que a gente está fazendo hoje, o pecado, o evangelho e a lei. Será que é importante conhecer a respeito do pecado? Eu acho que sim, porque Jesus falou, é melhor que você entre sem um olho no céu do que você não entrar no céu. Se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar e lançar fora. Se a tua mão te faz pecar, é melhor você arrancar a sua mão e lançar fora. Então, fica com a gente até o final e conheça um pouco mais a respeito da lei, do pecado e da graça de Cristo. Estamos de volta com o Estudo Central. Que bom que você está nos recebendo aí pelo nosso canal do YouTube. Fica com a gente até o final. Tenho certeza que tem bênção aqui para você, tem bênção aqui para a gente também. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, para clicar ali para se inscrever, para você vir fazer parte dessa grande família aqui do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa o seu like também para a gente saber que você está gostando desse conteúdo. E para a gente ter certeza mesmo de que você está gostando do conteúdo, envie esse conteúdo para mais alguém. Envie o link desse estudo para pessoas que você queira que se aproxime mais de Deus, porque a palavra dele vai ser aberta e sempre que a palavra dele é aberta, chega a bênção até você, chega a bênção até nós aqui. Estamos na lição de número 9, o tema pecado, evangelho e a lei. Mas antes de a gente entrar no tema de hoje, eu quero mandar aquele abraço especial para os nossos amigos que deixam aqui os comentários no YouTube e as pessoas que foram selecionadas hoje, né? Você sabe, são muitas pessoas, não dá para citar o nome de todo mundo, mas separamos aqui alguns dos nossos amigos que carinhosamente deixam os comentários. A Cleni Tesmer Porto, de Indaial, Santa Catarina, receba o nosso abraço. A Maria Ferreira de Brito, de Jequié, na Bahia. A Bahia está sempre bem representada aqui, né? Receba também o nosso abraço. Rosivalda Lemos Cruz, de Lago Verde, no Maranhão. Os nossos amigos e irmãos lá do Maranhão também conectados, recebam o nosso abraço. O Vanderlei Gabriel, de Ponta Grossa, no Paraná, aqui mais próximo do estado de São Paulo, né? Também receba o nosso abraço. A Almerinda, eu não sei o sobrenome, a Almerinda lá dos Estados Unidos, deixou seu comentário também. E a gente está lembrando de você aqui, viu, Almerinda? Continua acompanhando o nosso estudo central aí. E o Reginaldo da Mata, ele só escreveu Santo Tomé, eu creio que seja Santo Tomé e Príncipe, mas se não for, me perdoe. É o Reginaldo da Mata que também deixou seu comentário. Receba aí o nosso abraço carinhoso, tá bom? É uma alegria ter vocês aqui com a gente, assim como é uma alegria também receber os nossos convidados. E hoje eu tenho aqui o pastor Alan Kenny, que é o pastor oficial, pastor da nossa Igreja Central de Sorocaba. Pastor Alan, é uma alegria te receber mais uma vez aqui no nosso estudo. Alegria é nossa, um privilégio estarmos aqui, uma lição tão importante, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração mais uma vez. Amém, amém. E temos a alegria de receber também um grande amigo nosso de longa data, Adriano Gárgano, que é professor do Colégio Adventista, professor da Escola Sabatina, também participa do louvor na banda, né, tocando baixo. Então, uma série de atribuições aí. Dri, seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber aqui mais uma vez. Muito bom estar aqui de novo, né? Eu gosto de participar, agradeço o convite. E o estudo muito interessante, né? A lição bastante significativa, né? Faz a gente lembrar alguns conceitos básicos, assim, importantes para a nossa vida. E vai ser muito bom. Amém. Amém. Eu vou pedir para o Adriano, então, fazer a oração para a gente iniciar o estudo de hoje. Por favor, Adri. Senhor Deus, nós pedimos suas bênçãos sobre nós, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Santo Espírito nos inspire a falar aquilo que precisa ser falado, que as pessoas precisam ouvir, que o discernimento seja dado pelo Senhor. Que esse estudo seja abençoado. Pedimos também a bênção sobre todos os que acompanham o estudo, suas famílias, possam ser abençoadas por meio da sua palavra.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Muito bem. Olha, estou pegando aqui o nosso guia de estudos, o meu guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. E olha, nós chegamos na lição de número 9 e é o momento certo de você fazer a sua assinatura lá no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Porque fazendo a sua assinatura agora, para o próximo trimestre você vai receber aí na sua casa a lição impressa, você pode fazer as suas anotações, acompanhar os versos bíblicos, tá bom? Eu acho que é interessante, se você tiver condições, de ter a lição física. Isso ajuda muito no nosso estudo diário e na nossa comunhão diária. Mas, se por algum motivo você não pode ou não quer ter a lição física, que tal baixar em PDF aqui? Na descrição do vídeo tem o PDF da lição e você pode também imprimir, quem sabe, estudar diariamente. O nosso tempo de estudo aqui é um pouco mais curto, mas diariamente você tem a oportunidade de buscar a Deus através do estudo da lição, tá bom? Esse é o meu convite, espero que você seja abençoado na leitura da lição. Pecado, Evangelho e a lei, esse é o tema de hoje e vamos já explorar a relação entre a lei de Deus, a consciência do pecado e a graça que vem do Evangelho, né? Muitas pessoas, ou até denominações, não creem como nós cremos, né? Que a lei de Deus, além de apontar, né, o pecado, obviamente, que ela é o norte, mas ela também traz a graça de Deus. E ao longo do estudo a gente vai entender melhor isso daí, né? Mas assim, antes de a gente falar a respeito da graça e da lei, vamos definir rapidamente o que é o pecado, né? Paulo diz que é o distanciamento de Deus, né? A gente se afastar de Deus. Eu me afastando de Deus, eu me afastando da luz, eu vou me aproximando das trevas, né? Consequentemente, se eu me distancio de Deus, eu estou me aproximando do inimigo. Como que a gente pode entender esse conceito do pecado na opinião de vocês? Eu acho que o conceito de pecado ele é bem profundo, né? Porque a palavra de Deus diz que pecado também é a transgressão da lei. Né? Então, a partir do momento que eu tiro a lei de cena, que eu digo a lei foi abolida, não se guarda mais a lei, eu acabo ignorando a verdade sobre o pecado, né? Como é que eu vou saber o que é pecado se não existe mais a lei? É a lei que nos mostra o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Mas o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz também que pecado é o afastamento de Deus, que o pecado nos separa de Deus, constrói um muro de separação entre nós e Deus, né? Agora, quando vamos à palavra, a origem da palavra pecado, hamartia, ela significa errar o alvo, né? E isso mostra-nos e confirma o texto bíblico que diz, todos pecaram, né? Todos pecaram. Ou seja, até aqueles que, entre aspas, parecem ser bons, pecam. Porque mesmo tentando acertar, erram o alvo e cometem o pecado, né? Então, o pecado é bem mais profundo do que nós imaginamos. Afastamento de Deus, transgressão da lei, errar o alvo, é tentar ser bom e acabar sendo mal, né? Porque a nossa natureza é má, né? Então, o pecado está dentro desse conceito, né? Desse contexto também. E aí, ao longo da lição, a gente vai entender que o remédio para o pecado é a graça de Deus, né? Vamos seguir, então, a lição de domingo. Nós temos aí uma história interessante, né? A gente vivia numa época que não havia os reis ainda, né? Sim. Tinha os juízes. E Sansão é uma figura interessante do Antigo Testamento, que ele foi separado, né, pela família, pela mãe, e por Deus, inclusive, para dar um norte para o seu povo, para o povo de Deus. E ao longo da história dele, ele se desnorteou, né? Ele fugiu do caminho aí. Eu gostaria da opinião de vocês também a respeito da história de Sansão, que lições que a gente pode tirar aí a respeito de Sansão. Sansão era um nazireu, né? Então, um separado para o serviço, separado para Deus, e ele recebeu esse poder do Espírito Santo, tá? Representado, para que todo mundo soubesse, pelo cabelo. Não é o cabelo que dava poder para ele, mas ele era, né? O fato de ser separado era representado por não cortar os cabelos. E ele era poderoso. Então, o que dá para entender dele? Ele era uma pessoa... hoje em dia, a gente poderia falar que ele era baladeiro, né?
Ele gostava da noite, bebida, das mulheres, esse era o grande fraco dele, né? E Satanás sabe, né? Os nossos fracos, né? E que dá para ver pela história, né? Pelo o texto separado na lição, que ele abusava do poder, né? Ele mostrava uma arrogância, ele fazia coisas que sabia que Deus não queria, né? Que eram feitas, né? Quando mostra a questão do leão, né? De tirar o mel, né? Eles não podiam tocar nos cadáveres, né? E ele pega o mel, come, leva para os pais e não fala de onde ele tirou. Por que ele não fala? Porque não era para ser feito. Então, todo o processo da vida dele é de usar o poder do Espírito Santo em benefício próprio, muitas vezes, né? Para provocar situações com relação aos filisteus. E a história dele ia ter um fim triste, porque quando ele foi preso pela última vez, ele fala, como das outras vezes eu vou sair. E aí a parte triste não sabia que o Espírito Santo já havia saído dele. Então ele não tinha mais contato com o Espírito Santo. Tá, esse é um grande erro que nós como seres humanos podemos cair, né? E que você também pode cair nesse erro. Achar que você é autossuficiente. Muitas vezes Deus está te abençoando e você acha, não, eu estou conquistando tudo com as minhas próprias forças, mas se de repente Deus tirar o poder dele, né, que está sobre você, quem sabe as coisas vão mudar, né? E aí a gente vai se rebelar, como foi o caso de Sansão, né? Sansão foi buscar num povo que era um povo distante de Deus, os filisteus, aquilo que era para ele ter ido buscar uma esposa, né, constituir uma família dentro do povo de Deus. E ele não, ele foi por mais de uma vez, né, como o Adriano falou, ele gostava de buscar onde não devia as coisas e contrariar a Deus, né? Porque a gente vê uma rebeldia dele, né? Ele sabia que não poderia tocar no cadáver, ele foi lá, não só comeu o mel, mas como levou para os pais. Isso era uma afronta para eles também, né, naquela época. E às vezes a gente faz isso também, né? A gente faz isso com Deus, né, pastor? A gente é rebelde com Deus, né? A gente esquece do amor, né, dele, tudo que ele tem feito por nós. A confiança em si mesmo, Sim, né? E especialmente quando as coisas vão bem, né? Então, muitas vezes, nós acabamos deslizando na fé e nos afastando de Deus quando as coisas vão bem. Coisas até insignificantes, que muitas vezes nós pensamos assim, não, isso aqui não vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Então, Sansão, ele pensava, né? Apesar de saber que estava errado, mas ele pensava, não, eu sou forte, eu sou poderoso, eu me garanto. Então, eu vou me casar com uma pessoa que não é da mesma linhagem, da mesma fé, da mesma religião, mas eu vou me manter firme, porque eu sei quem eu sou, né? Então, às vezes a gente acaba, nesses pequenos detalhes da vida, nos afastando de Deus, né? E podem ser coisas boas. Sim. No caso de Sansão, algumas delas não eram coisas boas. Mas a gente pode, por exemplo, nos distrairmos e nos afastarmos de Deus com excesso de trabalho, excesso de rede social, internet, esporte, a prática do esporte, até comida. Né? Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus e nós achamos, não, isso aqui não tem tanto significado para mim, não é tão difícil de deixar, né? Mas quando você percebe, você já está amarrado, né? Quando Satanás eu paro, né? Quando eu quiser eu paro, né? E a gente se ilude, né? Exatamente. A gente se ilude com a autossuficiência. Eu não quero ficar enaltecendo aqui o poder do inimigo, mas o fato é que ele é mais poderoso do que nós, né? E Deus infinitamente mais poderoso do que ele. Mas se a gente deixar que o inimigo nos envolva com esse tanto de coisa que, às vezes até coisas boas dentro da igreja, né? Não, eu só trabalho na igreja, não assisto um culto, não paro para orar, não participo das atividades da igreja, né? Sempre nos bastidores ali, às vezes perigoso. A gente tem que tomar cuidado com isso aí também, né? E a lição segue, né? E a gente tem exemplos de pessoas, né, que foram fiéis na fortuna, quando tinha abastança, como Jó, por exemplo, né? Jó era fiel, Noé era fiel, Deus fala que eles foram fiéis, né? Depois tiveram lá, né, a história deles segue. E assim, a gente teve pessoas também que foram fiéis na tristeza, né? Passando por dificuldades,
mas não deixaram de ser fiéis a Deus. E eu não sei como é que você está hoje passando a sua vida, se você tem enfrentado lutas, dificuldades, mas o fato é que, seja na bonança, na abastança ou na dificuldade, Deus está com você, acredite nisso, Ele está aí do seu lado. Barreiras no relacionamento de Deus. Vamos seguir com a lição, porque a gente gosta de falar, né? A gente não chega no final dela. Né? São obstáculos que impedem o nosso crescimento, né? O nosso relacionamento. Que o pecado cria, como o pastor bem falou na introdução da lição aqui, né? O pecado é esse muro, né? Que nos separa de Deus. Deus não se separa da gente, né? A gente que se separa de Deus, né? A gente que busca fazer a nossa própria vontade e acaba se separando de Deus. E aí ele fala também, na mesma lição, né? Cuidado, você que se considera estar em pé, para que não caia. Você que está em pé, cuidado para não cair. Né? Quer dizer, a gente está sempre numa corda bamba nesse mundo, né? Porque se a gente confiar em nós mesmos, a tendência é a gente cair. Né? A respeito da lição de segunda, o que a gente pode trazer aí para os nossos amigos que nos acompanham? Tem um texto aqui, Mateus capítulo 6, verso 2, que Jesus diz assim, ó, não fique tocando trombeta, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Então, dentro desse contexto, não fique dizendo assim, olha, como Sansão, né? Eu não caio, ninguém me derruba. Eu posso amanhecer na internet, nas redes sociais, que não vou ser tentado, não vou ser prejudicado, né? Eu posso deixar de ir à igreja, eu tenho minha comunhão com Deus em casa, eu não preciso estar na igreja, na comunhão com os irmãos, eu me garanto, né? Eu já li a Bíblia tantas vezes, de capa a capa, eu estudo a lição, eu marco a minha lição. Jesus diz, cuidado, e o apóstolo Paulo fala isso também, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, nós precisamos estar sempre alerta, com o pecado não se brinca. É o que se diz das pessoas que têm um vício, né? Muitas vezes a hora que eu quiser eu paro. E não é fácil. A coisa mais fácil que tem é você se perder na presunção, né? Você acabar de fazer um sermão maravilhoso e alguém vem e fala, nossa, que sermão lindo que o senhor fez, pastor. Aí fala assim, eu que fiz. Né? Pronto, já caiu, já pecou. Então é muito fácil a gente se perder nas próprias pernas, né, como se diz, nesse aspecto. E aí tem outras, né, tantas as outras barreiras aí, né, que a lição vai trazer. Cobiçar, né, desejar, né. E no caso aqui, eu Mateus 5, né, fala da mulher, que não é minha, mas pode servir para qualquer relação, né? Então, falando do adultério. Se você já desejou, você adulterou, né? Por isso que o pecado é errar o alvo, né? Então, eu acho que eu não estou pecando, eu só desejei a mulher do outro, mas isso já é adultério. A mulher, o carro, a casa, é tudo, né? Então, aí, voltando lá ao processo do pecado, lá no comecinho, né? Tiago 1 explica o processo do pecado, né? Você não acorda com desejo, eu vou pecar hoje, né? Então, ele é um processo que vai amadurecendo no nosso coração, conforme a gente vai se afastando de Deus, como se diz, a gente vai se afastando, a gente vai dando lugar a um desejo que já existe no meu coração, que é a minha fraqueza, aquilo que me atrai mais, até que chegue um ponto que eu estou tão longe que eu passo a praticar aquilo. E a hora que eu pratico aquilo, eu materializo aquilo que está no meu coração, que é a transgressão da lei, oficial, assim, visível. Mas eu já transgredi a lei na minha mente anteriormente, né? Eu começo a namorar, começo a paquerar aquela ideia, começo a acariciar a ideia, até que eu... Flertar com o pecado, até que eu chegue lá e pratique. Está lá em Tiago 1, né? E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente vai relativizando, né? Só isso aqui, só vou beber uma coisinha aqui, vou usar um relativiza. Não, é só para curtir, só para dar uma relaxada. Né? Relativa e normaliza. Né? O ser humano relativiza e Jesus, ao contrário, ele usa uma hipérbole aqui para fortalecer a explicação a respeito do pecado, né? Que ele fala assim, se algum membro, se sua mão te faz pecar, corta e lança fora, que é melhor você chegar no céu sem a mão, sem o pé, sem o olho,
do que você não chegar no céu. Né? Eu entendo que ele não está dizendo para você fazer isso de fato, né? Sim. Mas assim, ele está dando um exemplo de quão importante é a gente se distanciar do pecado, né? Não Exato. relativizar, não achar que está tudo certo. Eu cometer um pecadinho aqui, um pecadinho ali, não achar Eu que normalizo tá o tudo certo. pecado e Deus não. Né? Então, mas isso não é grave. Né? Aí eu começo a comparar o meu pecado com o pecado de outras pessoas que são mais graves, eu estou melhor que ele. Né? Aí eu normalizo. E a figura de linguagem que ele vai usar é: o pecado é tão grave que você precisa entrar no céu sem pecado nenhum. Né? Não tem desculpa para o pecado. Então, se o teu olho te faz pecar, ou seja, se você cobiça, entra no céu sem ele. Né? Se você é ladrão, corta a mão e entra sem. Mas não vai entrar com o pecado. É verdade. Não tem meio termo. E o que nos mostra, né, que nós estamos errados? Onde, a lição de terça-feira, onde a gente vai encontrar aquilo que nos guia, que diz que eu estou errado. Além da minha consciência, que ela é falha, né? Alguns falam, vou confiar na minha consciência. Não posso confiar na minha consciência. Mas a gente tem a lei de Deus. E a lei de Deus, além daquilo que muitos acreditam que ela está aqui só para nos acusar, ela busca um relacionamento. Né? E Jesus mostrou bem claramente, Jesus resumiu esse relacionamento, né? O homem com Deus e o homem com o ser humano, vertical e horizontal. Né? Quando a gente traz a lei para perto da gente, a gente percebe que ela não é só para nos apontar o erro, mas para nos dar um norte, para nos dar um direcionamento, né, pastor? E que muitas vezes as pessoas acham que eu vou seguir a lei porque senão eu estou condenado. Não. A lei é para mostrar o nosso relacionamento com Deus, para nos aproximar de Deus, pois não? A lei, na verdade, ela nos protege, né? Eu gosto da ilustração que compara a lei a um espelho, né? Então, o espelho ele não é mau. Na verdade, ele só reflete a sua imagem, né? Às vezes a gente olha para o espelho, né? E a gente não está se sentindo muito bem, né? E você fica com raiva do espelho, né? E até dá vontade de quebrar o espelho, né? Porque o espelho está mostrando aquilo que você é. Então a lei ela é isso, ela mostra para nós onde nós estamos errando. Mas o fato de mostrar não significa que ela pode apagar. Se eu pegar o espelho, passar no meu rosto, sujo, não vai resolver nada. Né? Então quando eu tenho conhecimento, consciência da mancha que existe no meu rosto, que o espelho está me mostrando, isso me acende uma luz de alerta, né? Olha, eu preciso procurar alguém ou alguma coisa que consiga me ajudar a apagar essa mancha, a tirar essa mancha. Né? Então, essa é a função da lei. Por isso, a lei é boa. Como diz o Salmo 119, a lei é santa, justa e boa. Né? Então, quando nós entendemos isso, a lei ela nos protege, ela cuida, ela é comparada a um aio, né? Paulo usa essa expressão, o tutor é aquele que guia, aquele que conduz para a salvação que é Cristo. Por isso a lei e a graça, elas andam juntas. Né? Se tirarmos qualquer uma das duas, uma perde o sentido. Se eu tiro a lei, a graça perde o sentido. Sim. Se eu tiro a graça, a lei perde o sentido. Né? Então elas precisam andar juntas, a lei e a graça. E aí o pastor já introduziu a lição que vem falando a respeito do Evangelho, porque a graça se revela no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, né? Que deixou seu trono lá no céu como Deus, veio esse mundo, viveu como ser humano, se entregou por nós para poder nos livrar, né? Para poder nos libertar, nos lavar do nosso pecado. E a gente usa essa simbologia, né? De que nós nos lavamos no sangue de Cristo. A lei nos acusa, a lei realmente nos aponta o pecado, o defeito, né? Como o pastor bem colocou. Sim. Mas o que vai nos limpar, né? Não é esfregar o espelho no rosto, mas a graça de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo, nós podemos nos tornar limpos e livres do pecado. Isso é muito bonito, porque algumas pessoas, ou até denominações, acreditam que Jesus veio abolir a lei. Né? Mas ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. É diferente, né? Eu vim fazer o que a lei está ordenando, né? Que lições que a gente pode tirar, então, desse contexto? Não existe crime sem lei, né? Não existe... E aí,
É verdade, só te cortando, esqueci de dizer que você é advogado também, né? Professor, tá? É advogado também. não existe. Então, para que eu saiba o que é pecado, eu preciso ter uma referência. Né? Se a lei não tivesse necessidade, Jesus não precisaria ter morrido. Então, acaba sendo desnecessária a existência da morte de Jesus. Né? Ele veio morrer justamente para que eu tivesse a oportunidade da salvação. Então, ele me substitui na sua morte. Então, aceitar a graça de Deus e, ao mesmo tempo, rejeitar a realidade da lei de Deus acaba sendo incoerente, como o pastor falou, eles andam juntos, né? Então, a lei vai me mostrar quem eu sou, vai apontar o erro, o Espírito Santo vai me dar a noção de que eu preciso mudar, então, tudo anda junto, né? É um assunto só. A lei me mostra, mas se eu não tiver o convencimento de mudança, não acontece nada, então é o Espírito Santo que vai me dar isso, para que eu busque Jesus, que eu busque a graça. Né? Então, a salvação não é tentando me limpar com a lei. A lei ela não tem poder de salvação. O que tem poder de salvação é o Evangelho, é a graça de Jesus. E aí, para a gente encerrar então o estudo de hoje, o tema relacionamento com Cristo, né? Porque eu preciso conhecer também a vontade dele. Eu só vou saber do que o pastor gosta, do que o Adriano gosta, se eu tiver uma proximidade, né? Se eu for distante, aquela coisa, né? Eu não conheço, mas sei quem é, né? Eu sei quem é Jesus, mas eu não conheço de fato. Eu já ouvi falar de Deus, mas eu não conheço de fato. Né? Eu já ouvi falar do Espírito Santo, mas eu não conheço de fato. Então a gente precisa buscar esse relacionamento, né, pastor? Com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, através da oração, através da leitura da Bíblia, né? Através participando dos cultos na igreja, né? Para a gente encerrar, gostaria da sua conclusão. É a prática, né? A prática daquilo que Deus coloca para nós como um princípio de vida, né? Nós muitas vezes conhecemos, e é importante conhecimento, né? Mas é conhecer e praticar. Jesus até compara isso, e ele conta ali uma história, né, em Mateus capítulo 7, verso 24 a 29, a história dos dois fundamentos, né, daquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Né? O que pratica os princípios da palavra de Deus é comparado àquele que constrói a sua vida sobre a rocha. Né? Então, no relacionamento com Deus, eu preciso praticar aquilo que eu conheço a respeito dele. Se eu não pratico, a fé sem as obras é morta. Né? Alguns confundem achando que essas obras seriam obras da lei, mas Paulo é muito claro em dizer, não são as obras da lei. Não é a minha obediência à lei que vai me salvar, mas são obras de fé. Então, aquilo que eu aprendi, que eu conheci e que agora eu sei que é a vontade de Deus, eu pratico. Essas são as obras da fé. Né? É o fruto do Espírito. Eu preciso, se eu estou num relacionamento com Deus, eu me torno mais amável, eu me torno mais compreensivo, mais paciente, mais benigno, eu domino mais a minha natureza. Né? Então, tudo isso são práticas da vida cristã, daquilo que eu estou conhecendo a respeito de Jesus Cristo. Então, esse relacionamento com Jesus, ele precisa me levar a essa prática. Senão é uma fé morta. Né? Aí eu acredito, eu creio em Jesus, mas eu vivo uma vida totalmente fora daquilo que ele planejou para mim. Né? Então, é difícil isso, né? Às vezes a gente fica assim meio que se questionando, né? Porque a pessoa diz assim, eu amo Jesus, eu conheço a Bíblia, mas se olha para a vida dela, né? Pelos frutos conhecereis. Não tem nada a ver com aquilo que ela está dizendo. Né? Então, Jesus ele fala isso, que nós precisamos praticar as obras da fé, nós precisamos exercer a nossa fé, né? E esse relacionamento com Cristo, ele vai nos levar a isso. Amém, né? Amém. Eu não sei como está a sua vida hoje, se você tem se aproximado de Deus ou não, mas ele disse assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, que através do estudo da lição, do estudo da Bíblia, você possa se aproximar cada dia mais de Cristo e saber qual é a boa, santa
vontade dele para a sua vida. Eu vou pedir para o pastor Alan fazer uma oração para a gente encerrar o estudo de hoje. Por favor, pastor. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos não só ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes à Tua vontade, à Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a nos aproximarmos de Ti para nos livrarmos do pecado. Salva-nos, Senhor, para o Teu reino. Abençoa Teus filhos, Senhor, que estão espalhados por toda a face da terra. Se hoje nós estamos aqui e tem alguém nos ouvindo que tem lutado contra o pecado, Senhor, dá força a esse Teu filho, para que ele possa encontrar na Tua graça forças para obedecer a Tua lei e se preparar para um dia recebemos das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Salva-nos, Senhor, para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, minha gratidão, pastor, Adriano, Eu que obrigado por agradeço. estarem aqui com a gente. E a nossa gratidão a você que nos acompanhou aqui até o final. A gente se vê, então, no próximo Estudo Central. Fica com Deus. Até mais.